seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. e sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos fiéis, de maneira muito especial, todas que fazem parte da Associação de Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui presente, a qual rezamos nesta Santa Missa de modo muito particular pelas vossas intenções. Quando Santa Teresinha estava no seu leito de morte, já próximo do fim, do término da sua vida terrenal, ela escutou uma irmã sua falar: quando falecer nossa irmã Teresa do Menino Jesus e for preciso escrever uma circular às demais comunidades, contando como transcorreu a vida dela no claustro, não sei realmente o que será narrado, porque ela não fez nada. Ao longo dos anos passados aqui, realizou apenas coisas pequenas. Era de costume, quando uma irmã no Carmelo falecesse, se escrevia uma breve biografia e se mandava para os outros conventos, para que as outras irmãs dos outros Carmelos conhecessem um pouquinho da vida da irmã falecida. E aquela irmã disse: pobre daquela que ficar responsável de escrever sobre a irmã Teresinha, porque ela não fez absolutamente nada, só fez pequeninas coisas. Amados irmãos, isso resume toda a vida de Santa Teresinha. Realmente a sua vida foi de fazer as pequenas coisas com uma intensidade gigantesca de amor, e por isso nós hoje a celebramos, e por isso o mundo inteiro hoje venera e ama essa pequena santinha que aos olhos do mundo, que aos olhos das suas irmãs, talvez não tenha feito absolutamente nada. Santa Teresinha, como nós sabemos, nasceu na França no dia 2 de janeiro de 1873, no final do século XIX. Era filho de Luís Martin e Zélia Martin. Os seus pais já são canonizados, eram grandes santos. E dizia Santa Teresinha dos seus pais: o bom Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Era a 7ª filha desse casal. As suas outras irmãs, 5 das suas irmãs também se tornaram religiosas. A única que não foi religiosa foi a irmãzinha que morreu no primeiro ano de vida. Então, meus amados irmãos, talvez nenhum outro santo hoje fale tanto ao nosso coração, às nossas necessidades, como Santa Teresinha. Ela que escreveu um caminho novo, como ela chamava de santidade, a pequena via da infância espiritual, e recebeu o título de doutora da Igreja por causa dessa teologia, dessa espiritualidade, desse caminho de santidade que ela ensinou com a sua doutrina para os grandes e principalmente para os pequenos. Um caminho completamente novo, dizia ela, na busca da santidade. Santa Teresinha, amados irmãos, reconhecia a sua limitação, a sua incapacidade, a sua fraqueza em fazer grandes obras por amor a Deus nosso Senhor. Quando olhava para a vida dos grandes santos do Carmelo, por exemplo, quantos sacrifícios, mortificações, penitências fizeram os grandes santos, e ela se achava tão pequenina para fazer obras extraordinárias por amor a Deus nosso Senhor, diante da sua fraqueza, diante da sua pequenez. E assim dizia ela nesse anseio de santidade, apesar da sua pequenez, quando escrevia para sua madre, para sua superiora: bem sabeis, minha madre, que sempre desejei ser santa, mas ai de mim, sempre verifiquei ao comparar-me com os santos, que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha, cujo cume se perde nos céus, e o obscuro grão de areia pisado pelos pés dos caminhantes. Ao olhar para a vida dos grandes santos,
nossa pequena santinha considerava a vida dos santos uma montanha e a vida dela um pequenino grão de areia diante da sua pobreza, da sua pequenez. Mas mesmo assim lhe inquietava como Deus nosso Senhor a chamava para uma vida perfeita, para uma vida de perfeição na caridade, uma vida de santidade, apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas. Amados irmãos, antes de tudo, precisamos desejar a santidade. E esse desejo, esse movimento da nossa alma para as coisas santas, para o aperfeiçoamento da nossa vida, da caridade, do amor a Deus e do amor ao próximo, é o próprio Deus que coloca, que infunde, que move o nosso coração, a nossa alma, para desejar grandes coisas, grande santidade, grande amor para com Ele. É preciso corresponder a esse desejo que Deus coloca em nós, pois como dizia Santa Teresinha, Deus não coloca no nosso coração um desejo irrealizável, um desejo ao qual nós não podemos alcançar, mas Deus nos dá todas as graças, amados irmãos, para que sejamos santos. Agradar a Deus apesar da pequenez da nossa vida e corresponder a esse desejo, a essa santidade, a qual Deus nosso Senhor coloca nos nossos corações. Então, amados irmãos, é basicamente não atrapalhar a ação de Deus na nossa alma. Vai reconhecer Santa Teresinha? É Deus que vai me fazer santa, dizia ela. É Deus que vai me me ajudar a realizar grandes obras por seu amor. Então, antes de tudo, amados irmãos, corresponder a esse desejo que Deus coloca no nosso coração, mas ter consciência do nosso fundo mal, da nossa maldade, da nossa pequenez. Olhar para a vida dos santos, como olhava Santa Teresinha, ter a humildade de reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa incapacidade muitas vezes para fazer o que é bom, para fazer o que é bem, para fazer o bem para o nosso próximo e para perseverar no amor a Deus, nosso Senhor, nas boas obras. Porque estamos sempre inclinados ao que é mal, ao que é contrário à vontade de Deus. Reconhecer a nossa pequenez. E, amados irmãos, reconhecendo a nossa pequenez, se lançar nos braços de Deus. Com nossas imperfeições e tudo mais, nos lançar no amor misericordioso de nosso Deus, para que no fogo da sua caridade Ele destrua o que há de mal em nós e vá nos transformando. É uma união transformante de amor com Deus nosso Senhor. A minha oração, a minha vida de sacramentos, de receber os sacramentos, a minha vida de piedade, a minha vida de devoção, ela deve ser transformante. Ela deve me levar a uma verdadeira conversão. Ela me deve levar a uma verdadeira santidade, a um verdadeiro progresso na minha vida. Então, Santa Teresinha, vendo a sua incapacidade, a sua pequenez, ela descobre, através de uma luz que Deus a dá, ela descobre um caminho para alcançar a santidade, a qual ela vai chamar de elevador. Santa Teresinha, quando vai com seu pai a Roma, naqueles hotéis em que ela ficou hospedado, naquela viagem, ela pôde ver aquela nova invenção que era o elevador. Então ela descobre que esse caminho de pequenez, de se fazer como criança, como vimos no Evangelho, é o elevador que vai levar ela para o céu. O elevador não exige o grande esforço como uma escada. O elevador é mais suave, é mais leve o caminho. Isso não quer dizer que não vamos, pela via da infância espiritual, sofrer, muito pelo contrário. Iremos carregar grandes cruzes. Mas, como uma criança ser alçada nos braços do Pai. Por isso Santa Teresinha vai dizer, amados irmãos, que devemos ser cada vez menores, cada vez mais pequenos, cada vez mais pobres, cada vez mais crianças,
abandonadas no amor misericordioso, na bondade de nosso bom Deus. Quanto mais pequeno nós nos tornamos, pela virtude essencial para o cristão da humildade, da pequenez, Deus vai nos alçando como um pai, como uma mãe alça, levanta o seu pequeno filho. Santa Teresinha vai ler na Sagrada Escritura uma passagem de Provérbios, capítulo 4, em que Deus nosso Senhor vai dizer: se sois pequenos, vinde a mim. E essa passagem, através dessa leitura, da meditação dessa passagem, Santa Teresinha, iluminada pela graça de Deus, ela vai entendendo, vai aprofundando nesse mistério da infância espiritual. Devemos nos fazer sempre pequenos nos braços do nosso bom Deus. Como uma mãe acaricia o seu filhinho, assim eu vos consolarei. Levar-vos-ei nos meus joelhos. São as palavras que nós ouvimos na epístola dessa missa da profecia de Isaías. Como uma mãe acaricia o seu filhinho, assim eu vos consolarei. Então todas essas passagens, as passagens do Evangelho em que nosso Senhor fala da infância espiritual, como nós acabamos de ouvir, devemos ser pequenos como crianças. Quem se torna como criança tem um primeiro lugar no reino dos céus. Pequeno como crianças, amados irmãos, não só pela pureza, pela inocência das crianças, mas também pela confiança que uma criança tem no seu pai, na sua mãe. Uma criança, quando está no colo do seu pai e da sua mãe, ela se sente segura. Pode acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas se ela está no braço do seu pai, nos braços da sua mãe, ela está confiante e segura. É assim, amados irmãos, que nós nos devemos lançar nos braços do nosso bom Deus. Como criança que confia tudo, apesar dos nossos defeitos, das nossas quedas, das nossas fraquezas. Confiamos tudo no amor e na bondade do nosso bom Deus que está no céu. Então, Santa Teresinha, ela nos ensina, amados irmãos, esse caminho de nos fazermos pequenos como crianças e de oferecermos a Deus, a misericórdia de Deus, ao amor misericordioso de Deus, todas as nossas ações,